Olá pessoal, tudo bom? Então, dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo, última aula a gente falou aí um pouco sobre transformações de tensões, certo? Então, no nosso último exercício, a gente pegou o nosso elemento que estava com as tensões em x e y e rotacionou ele para determinar as tensões em um certo plano alfa ou um certo plano π, dependendo aí do ângulo de rotação que você vai dar. Dando prosseguimento aí, uma característica muito importante que a gente pode citar quando a gente rotaciona um elemento que estava nos seus eixos x e y iniciais, que existe um certo ângulo de rotação ali do plano que eu determino, que as tensões desses alinhamentos são nulas e eu vou ter tensões de tração ou compressão máximas no meu elemento. Então isso daí ocorre da seguinte forma: existiam muitos elementos que você calculava as tensões em x e y, só que o elemento ele se rompia a 45 graus, por exemplo, porque ocorriam tensões de tração e compressão maiores do que aquelas que ocorriam em x e y, certo? Então, essas tensões que são máximas no elemento, que todas as tensões de cisalhamento se transformam aí em tensões de tração e compressão, elas são chamadas de tensões principais. Então, a aula que eu vou passar para vocês hoje é de tensões principais e tensão de cisalhamento máxima no plano, certo? Então, se eu for pegar as minhas equações de sigma x' e tal x' y', são aquelas equações de transformações de tensões, a gente vê que essas equações, elas dependem do ângulo de inclinação θ. Então, aquela equação lá de sigma x' que vocês resolveram o exercício sigma x vezes cosseno quadrado de θ mais sigma y vezes seno quadrado de θ. Então, elas são dependentes do ângulo, certo? Então, na prática da engenharia, é importante determinar a orientação dos planos que fazem com que a tensão normal seja máxima e mínima e a orientação dos planos que fazem com que a tensão de cisalhamento seja máxima. Pessoal, por que isso é importante? Pensa comigo, lá na resistência dos materiais 1, eu falei que o meu material ele se rompia com a tensão máxima de ruptura igual a, vamos dar um exemplo aí, 10 kN por centímetro quadrado. Se eu pegar o meu elemento que vai ter cisalhamento e tensão normal, certo? For lá, pego o meu elementozinho lá, analiso na minha viga o ponto A, certo? Às vezes essas tensões normais do meu ponto A não vão ser superiores à tensão admissível, se eu considerar o eixo XY. Mas se eu pegar esse elementozinho ali, o quadradinho do A, e rotacionar ele, eu posso ter uma certa rotação que as tensões que ocorrem nesse quadradinho são maiores que a tensão admissível e o meu elemento vai se romper com essa certa orientação aí, certo? Por isso que é muito importante a gente determinar as máximas tensões de tração e compressão que ocorrem no meu elemento, porque isso tem uma certa importância, senão o meu elemento rompe, certo? E rompe, mas você calculou em XY, ele não rompeu, porém em uma certa rotação ele rompeu, certo? Então vamos aí falar um pouquinho como que é feita a dedução dessa fórmula aí para eu obter as tensões principais. Então eu peguei a fórmula aqui do sigma x'. Sigma x' é igual aqui, sigma x vezes cosseno quadrado de θ, mais sigma y vezes seno quadrado de θ, mais 2 vezes tal xy vezes seno θ cosseno θ. A gente utilizou essa equação lá no exercício da semana passada, certo, pessoal? Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou rearranjar essa equação aqui de uma forma que fica fácil eu derivá-la, certo? Então eu sei que 2 seno θ vezes cosseno θ é seno de 2θ. E seno de 2θ, isso daqui são todas identidades lá da trigonometria. É 1 menos cosseno 2θ sobre 2 e cosseno, seno quadrado θ, desculpa. Seno quadrado θ é 1 menos cosseno 2θ sobre 2 e cosseno quadrado θ é 1 mais cosseno 2θ sobre 2. Se eu substituir todas essas identidades trigonométricas aqui nessa minha equação do sigma x',
Percebam, 2 seno teto cosseno teto, ó, aqui eu tenho esse 2 e eu tenho esse seno teto cosseno teto. Então vai ser tal xy vezes seno 2 teta aqui, certo? Seno quadrado de teta, eu tenho um seno quadrado de teta aqui, ó, vezes sigma y. Então isso daqui vai ser sigma y vezes 1 menos cosseno 2 teta sobre 2. E cosseno quadrado de teta é 1 mais cosseno 2 teta, é só substituir aqui. Então, substituindo esses valores e rearranjando da melhor forma aí, eu vou achar que o meu sigma x' é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais sigma x menos sigma y sobre 2 vezes cosseno 2 teta, mais tal xy vezes seno 2 teta, certo? Então eu suprimi aí a substituição, porque não me interessa esse tipo aí de artifício matemático. Mas eu só coloquei aí essas fórmulas para dedução. Caso vocês queiram, vocês podem substituir que vocês vão chegar nessa equação aí de sigma x', ok? Bom, como eu quero a tensão máxima, conceito de cálculo, se eu derivo uma função em função de uma função que é função de um ângulo e igualo isso a zero, eu vou obter o máximo ou o mínimo dessa função. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar essa equação de sigma x' e derivá-la em relação a θ, certo? E nessa derivada eu vou igualar a zero para eu obter o máximo ou o mínimo do sigma x', certo? Se eu derivo em relação a θ, esse primeiro termo aqui, ó, não tem nada em θ, ele some, certo? Ok? Se eu derivo esse termo, agora esse termo tem coisa em θ aqui. Derivada de cosseno é menos seno, só que pela regra da cadeia eu tenho 2θ. Então isso daqui vai ser o quê? 2 vezes seno de 2θ, menos, né? Eu coloquei um menos aqui na frente, certo? Bom, tal xy vezes seno de 2θ, derivando isso daqui, ó, eu tenho essa parte aqui em θ. Derivada de seno de 2θ, derivada de seno é cosseno. Só que aqui eu tenho uma função composta, eu devo fazer a regra da cadeia. Isso daqui, derivando a parte de dentro agora, vai dar 2 vezes tal xy vezes cosseno de 2θ igual a zero. Certo? Bom, aí pessoal, se eu rearranjar a minha equação aí, eu vou achar uma identidade aqui trigonométrica que tangente de 2θp, que são aí os meus ângulos principais, já adiantando, é igual a tal xy sobre sigma x menos sigma y sobre 2, ok? Ou seja, agora, transformando esse sobre 2 aqui, colocando para cima, isso daqui vai ser igual ao quê? 2 vezes tal xy sobre sigma x menos sigma y. Então, essa equação aqui de cima, de tangente de 2θp, ela vai apresentar duas raízes. Porque a tangente de θ, se a gente for analisar o círculo trigonométrico, ele apresenta aí sempre duas raízes para equações de tangente, ok? Assim como de seno e cosseno. É aquele famoso, quando você vai resolver aí uma equação trigonométrica, você fala que ela é um ângulo mais capi, ou mais capi sobre 2, ou mais 2 capi, certo? Então essa equação aqui, ela vai apresentar duas raízes. Quais são as raízes? θp1, que seria o meu ângulo principal 1, e θp2, que seria o meu ângulo principal 2. E esses ângulos, eles estão afastados de 90 graus entre si, certo? Então, se eu calculo um θp1, para achar o θp2, é só somar esse θp1 com 90 graus, certo? Eu coloquei até uma outra equação aqui, ó. Essa daqui é tangente de 2θp. A gente utiliza mais, na prática, essa tangente de θ1 aqui, que vai ser tal xy sobre sigma 1 menos sigma y. Professor, o que é sigma 1 e sigma... O que é esse sigma 1 aqui, né? Bom, se eu substituir os valores de θ1 e θ2, θp1 e θp2, lá na minha equação original, na minha equação do sigma x', eu vou obter que o meu sigma 1 ou meu sigma 2, vamos começar pelo sigma 1. Meu sigma 1 é igual a sigma x mais sigma y sobre 2, mais raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. E o meu sigma 2 é igual ao quê? Sigma x mais sigma y sobre 2, menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado.
Percebam que aqui ó, tem um mais ou menos, certo? Mais e menos aqui embaixo. Esse menos aqui, não, acho que vocês não conseguem enxergar direito. Então, sigma 1 é quando eu considero essa parcela aqui positiva. Meu sigma 2 é quando eu considero essa parcela aqui negativa. Ok? Então, esse resultado aí da minha equação, ele dá a tensão normal máxima ou mínima que age em um ponto, onde o meu sigma 1 é maior ou igual a sigma 2. Claro, né, se meu sigma 1 aqui ele é positivo, essa parcela é positiva, e meu sigma 2 essa parcela é negativa, meu sigma 1 vai ser maior que o meu sigma 2, certo? Esse conjunto de valores são denominados aí de tensões principais. Então, esse conjunto de valores é denominado tensões principais. São as tensões máximas e mínimas que ocorrem no meu elemento. Os planos correspondentes são denominados planos principais. Isso daí eu vou falar muito lá no nosso primeiro exercício dos nossos planos principais, certo? E nos planos principais, nenhuma tensão de cisalhamento age. Então, meu tal x', y' é igual a zero. Seria o seguinte, pessoal, vou voltar aqui para mim. Quando eu vou pegar o meu elemento, quando eu rotaciono ele com o ângulo das minhas tensões principais, não vão agir tensões de cisalhamento. Eu só vou ter sigma 1 e sigma 2 agindo no meu elemento. Então, a gente pode perceber isso aqui pelo quadradinho, certo? Bom, então aqui, ó, por exemplo, eu tinha meu quadradinho inicial com sigma x, sigma y e tal xy, ok? Aí eu rotacionei ele com o ângulo das tensões principais. Percebam, eu obtive aqui ó, um θ1, certo? Com meu sigma 1. O meu θ2, que vai ser meu θ1 mais 90 graus, com meu sigma 2. Eu rotacionei meu x em x' aqui, certo? Então esse ângulo aqui vai ser um ângulo calculado, certo? Que vai ser meu ângulo principal 1. Perceba que o elemento rotacionado só tem tensões normais, só tem sigma 1, sigma 2. Ele não vai ter tal. Significa o seguinte, a gente pode falar que todo o meu tal se transformou em tensões normais. Então aí eu consigo obter quais são as máximas tensões normais que vão agir aí no meu elemento, ok? Então dando prosseguimento aí. Então eu posso também obter as tensões de cisalhamento máximo. Não é muito comum a gente calcular a tensão de cisalhamento máximo. Vocês vão ver que o que mais interessa para a gente aí são as tensões principais normais, ok? Mas dá para eu calcular também tensão de cisalhamento máximo. Ela é obtida de modo igual, análogo ao que eu fiz para as minhas tensões normais. Só que o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar aquela equação de tal, que ela era sigma y menos sigma x vezes cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Depois vocês olham aí nas notas de aula a equação de tal x' e tal y'. E você vai derivar essa equação e igualar a zero. Aí eu já suprimi toda essa demonstração. E daí, se você fizer isso, você vai obter que seu tangente de 2θs, eu só modifiquei aqui, em vez de θp eu coloquei θs, vai ser menos sigma x menos sigma y sobre 2 sobre tal xy. Aí, rearranjando a equação, isso daqui vai ser menos sigma x menos sigma y sobre 2 tal xy, certo? Ok? Aí, se eu resolver as equações aí, as raízes, então as raízes θs1 e θs2 aplicado lá na equação original de tal x' e tal y', você determina que o seu tal máximo é igual ao que? Raiz do que? Sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então, se eu quiser calcular qual que é o tal máximo que ocorre no meu elemento, é só aplicar essa equação aqui, que eu consigo achar qual que é o estado, a rotação aí que vai determinar essas tensões de cisalhamento máxima, certo? Bom, aí o ângulo, né, o ângulo que vai ocorrer essas tensões de cisalhamento máxima aqui vão ser exatamente calculado por essa equação de tal tangente de 2θs, ok? Aqui eu coloquei uma equação de sigma médio, que é sigma x mais sigma y sobre 2, mas eu achei que eu coloquei essa equação no lugar incorreto. Essa equação vai ser importante para a gente
quando a gente for falar lá de círculo de Moore, tá? Então, ignorem um pouco essa equação, mas lá em círculo de Moore eu vou voltar bastante nessa equação aí de tensão média, ok? Bom, então pessoal, vamos aí para o nosso exemplo, ok? Primeiro exemplo aí, um exemplinho mais tranquilo. Eu falo o seguinte, ó, pedem-se as tensões principais e os planos principais para o estado plano de tensões abaixo. O estado plano de tensões que eu dei aqui é um elementozinho A, certo? Então, ó, percebam, esse estado plano de tensões, eu nem dei uma viga que você precisava calcular as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Eu já deixei o nosso quadradinho pronto só para vocês aplicarem as equações de tensões principais. O que a gente pode fazer é o seguinte, pensem no nosso exemplo da aula anterior, certo? Então, que a gente resolveu na semana passada. Eu vou pedir para vocês, como exercício, vocês determinarem quais são as tensões principais aí daquele exemplo. Vocês vão ter já o quadradinho pronto, né? Então, aí vocês determinam as tensões principais para mim. Depois eu posto lá no Classroom mais detalhado aí para vocês, ok? Então, vamos dar prosseguimento aí. Então, ó, pedem-se as tensões principais e os planos principais para o estado plano de tensões abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, sigma x, sigma y e um tal. Vamos analisar o sinal? Percebam, ó, aqui está xy, né? Meu sigma x, ele está saindo do meu quadradinho. Então, são tensões de tração, né? Tensões de tração, então, essas tensões são positivas. Então, meu sigma x é igual a 5 kN por centímetro quadrado, ok? Sigma y, as minhas tensões normais aqui, elas estão entrando, então elas são tensões de compressão, certo? Se elas são tensões de compressão, elas são tensões negativas. Então, meu sigma y é negativo, menos 11 kN por centímetro quadrado. Tal xy, como que a gente vê sinal de tal? A gente tem que ver se a orientação aqui do meu elemento está condizente com a minha convenção de sinais de tal. E ela está, eu não coloquei aqui a convenção de sinais, mas ela está condizente aqui com a convenção de sinais de tal. Portanto, esse tal, que é 6 kN por centímetro quadrado, ele é positivo, certo? Tudo bem? Bom, aí agora, pessoal, para eu calcular tensões principais, é só eu inserir todos esses valores de sigma x, sigma y e tal xy nas equações de sigma 1 e sigma 2. Então, ó, sigma 1 ou 2 é sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então, ó, se eu for calcular meu sigma 1 vai ser o quê? Sigma x é 5, sigma y é menos 11, certo? Então, vai ser 5 menos 11 sobre 2. Mas, se eu for calcular o sigma 1, pessoal, sigma 1 vai ser mais raiz do que? Sigma x é 5, menos sigma y é menos 11, sobre 2 ao quadrado, mais tal xy é 6 ao quadrado, certo? Se eu for calcular o sigma y, então eu vou fazer 5 menos 11 sobre 2, mais raiz de 5 menos 11 sobre 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Se vocês forem colocar esses valores aí na calculadora, o sigma 1 vai dar 7 kN por centímetro quadrado positivo. Calculando o sigma 2. Sigma 2 vai ser o quê? 5 menos 11 sobre 2 menos raiz do que? 5 menos 11 sobre 2 ao quadrado mais 6. Calculei o sigma 2 aí, se vocês forem bater na calculadora, isso vai dar menos 13 kN por centímetro quadrado. Professor, e a tensão tal? Não tem. Se a gente for pensar em tensões principais, eu só vou ter tensões normais. O que é interessante, o que eu acho muito interessante aqui. Percebam o seguinte, a gente estava com um estado aqui que eu tinha sigma x 5 e sigma y menos 11 e tal xy 6. Percebam que o meu sigma 1 ele aumentou para 7 e esse sigma y ele aumentou para menos 13. A gente pode dizer aqui o seguinte, pessoal, que essas tensões aqui de tal, certo? Essas tensões de tal, elas se transformaram em tensões normais em um certo eixo. Então, eu zerei as minhas tensões de cisalhamento e elas
deram a sua contribuição lá nas minhas tensões normais. Por isso que as minhas tensões normais aumentaram em relação ao meu estado inicial, ok? Certo? Então as minhas tensões principais já estão calculadas. Vamos agora para os ângulos, certo? Então vamos para o nosso ângulo. Tangente de θ1, isso daqui é uma fórmula que eu coloquei, que é a fórmula mais prática que a gente vai utilizar aí. É tal xy sobre σ1 menos σy, certo? σ1 eu já tenho, né? Então, ó, tangente de θ1 vai ser o quê? Tal xy é 6, positivo. σ1 é 7, ok? E σy vai ser 11. Então, vai ser menos 11, porque ele é menos 11 o meu σy, certo? Se a gente for fazer essa conta aqui, minha tangente θ1 vai ser 6 sobre 18, né? Minha tangente θ1 vai ser 0,33333, que 6 sobre 18 é 0,333. Bom, se eu fizer arco tangente do lado esquerdo da minha igualdade do lado direito, ou seja, arco tangente de 0,333, eu vou achar que meu θ1 é igual ao que? 18,43 graus, ok? E o meu θ2 vai ser o que? O meu θ1 mais 90 graus. Então vai ser o que? θ1 é 18,43 mais 90, que vai dar 108,43 graus. Então, ó, no nosso exercício ele estava pedindo o quê? Tensões principais, calculamos. Planos principais, vamos falar um pouquinho sobre os planos principais agora. Ângulos principais a gente já calculou aqui, que é o meu θ1 e meu θ2, certo? Agora, vamos para os nossos planos principais. Ó, então vamos analisar o nosso quadradinho agora. O nosso quadradinho, ele estava em x e y, certo? Nosso quadradinho estava em x e y, ok? Então, eu peguei meu quadradinho e rotacionei ele, ok? A hora que eu vou fazer essa rotação aqui, ó, o meu σ1, eu calculei o ângulo de rotação dele como sendo 18,43 graus, ok? Então, meu elementozinho aqui está rotacionado em relação ao meu x de 18,43 graus, ok? O meu σ1 aqui vai ser o quê? 7 kN por centímetro quadrado positivo. Então, eu represento ele saindo porque ele é positivo. O meu θ2, percebam, esse θ2 é um ângulo em relação a x. Ele vai ser igual ao quê? 108,43 graus. É esse o meu ângulo, que é o θ2. E ele corresponde aí o ângulo da minha tensão 2, né? A minha tensão 2, que eu calculei, é menos 13 kN por centímetro quadrado. Então, essa tensão está entrando, porque ela é negativa. E com qual ângulo aqui de rotação? 108,43 graus, ok? Planos principais. Então, vamos para os nossos planos principais. Planos principais é um pouquinho difícil da gente entender, mas vamos lá. Ó, pessoal, meu plano principal 1. Aqui vai estar a minha tensão 1, certo? Essa é a minha direção x', ok? Essa é a minha direção 1, ok? Aonde eu coloquei o meu ângulo α1 18,43. Aqui está errado essa unidade, né? α1 é 18,43 graus, né? Ok? Meu σ1 ele está agindo nesse plano, ok? Nesse plano principal 1 aqui. Seria essa partezinha do meu elemento. Então, por isso que a gente chama de plano principal 1. Já meu σ2, ele vai estar atuando nesse plano principal 2 aqui, ok? Que vai estar 90 graus com o meu plano principal 1, ok? Percebam? Então, ó, meu σ2, que é negativo de menos 13 kN por centímetro quadrado, vai estar atuando nesse plano principal 2 aqui. Basicamente, esses planos principais é uma representação das faces do meu quadradinho, ok? Tudo bem? Qualquer coisa aí, vocês podem me perguntar, a gente vai fazer uma live hoje também sobre esses planos principais aí, ok? Então, vamos para um exercício agora, que a gente precisa determinar o quadradinho. Eu não dei o quadradinho, certo? Eu quero que vocês determinem qual que é o estado plano de tensões do quadradinho, sendo que eu dei uma viga agora, certo?
Então, ó, seja a barra abaixo submetida a uma torção T. Eu quero que vocês determinem o que? As tensões principais e onde elas ocorrem. Ou seja, eu quero que vocês determinem σ1 e σ2 e os ângulos, né? Os ângulos aí θ1 e θ2, ok? Bom, então vamos analisar a minha viga. Ela é uma viga engastada, ela vai ter aqui, ó, 4 metros, 400 centímetros. O meu elemento A, percebam, o meu elemento A está a 300 centímetros do engaste, certo? Meu elemento A na seção, ele está bem aqui no meio da seção, certo? Essa seção é uma seção circular de 10 centímetros de diâmetro, certo? E o torsor que eu vou aplicar nessa seção é de 1000 kN vezes centímetro. Esse torsor aí, pela regra da mão direita, ó, ele está fazendo isso, né? Certo? Ele está saindo da minha seção. Se ele está saindo da minha seção, esse torsor ele é negativo. Então, o que a gente tem que determinar? Lembra do exercício que a gente realizou na semana passada? A gente tem que fazer corte no A. Só que aqui a gente não precisa, porque esse torsor, se a gente for analisar essa figura aqui, ele vai atuar de maneira constante na minha barra, ok? Então, se eu for fazer aqui o diagrama de corpo livre, não, né? Se eu for fazer o meu diagrama torsor, eu vou ter aqui o seguinte, ó, do início do meu engaste até o final da minha barra, eu vou ter um torsor constante negativo de menos 1000 kN vezes centímetro, certo? Então, esse torsor aí, ele é um torsor negativo, ok? Então, agora, o que eu vou calcular? Torsor, ele gera cisalhamento, ok? Se ele gera cisalhamento, eu vou calcular aqui meu WT. Meu WT vai ser o quê? Πd ao cubo sobre 16. Então, vamos substituir os valores. Valores π vai ser π. D vai ser o meu diâmetro aqui da minha barra, que é 10. Então, vai ser π vezes 10 ao cubo sobre 16. Só que tal cisalhamento é torsor sobre WT, ok? Então, o meu cisalhamento que ocorre lá no meu ponto A vai ser o torsor sobre o WT. O torsor, ele é menos 1000 kN vezes centímetro, certo? Então, aqui, ó, substituindo, vai ser menos 1000 sobre meu WT, que vai ser π vezes 10 ao cubo sobre 16, ok? Então, aqui vai ser π vezes 10, opa, vamos lá. Eu acho que, vamos ver, porque aqui eu coloquei 1000, né? Ah, tá. 10 ao cubo é 1000, né, pessoal? Então, vai ser, ó, vamos lá. O meu torsor, que é menos 1000, sobre π vezes 10 ao cubo é 1000 sobre 16. Corto os zeros aqui, faço essa conta, isso daqui vai dar menos 16 sobre π. 16 sobre π vai dar uma tensão desse cisalhamento que ocorre no meu ponto A de menos 5,09 kN por centímetro quadrado. Se essa tensão desse cisalhamento ela é negativa, então o meu quadradinho, percebam que o meu quadradinho está com o cisalhamento dele negativo. Então essa vai ser a representação do meu elemento A. Ó, aqui, pessoal, a gente vê uma certa diferença. Lembra que a gente resolveu para a viga? Para a viga, eu não sabia qual que era o sinal do meu cisalhamento. Já quando a gente vai fazer esse cisalhamento para torsor, dependendo do sinal do meu torsor, eu já acho aí qual que vai ser o sinal do meu cisalhamento. Não preciso fazer uma análise se a minha cortante está desse jeito ou se a minha cortante está do outro jeito. Já no cisalhamento dado por torsor, já acho direto que ele é negativo, certo? Tudo bem? Então, pessoal, essa daqui é a representação do meu elemento A. Professor, não tem aí sigma x, sigma y? Olha, analisa seu elemento. Seu elemento aqui, ele só vai ter o quê? Torsor. Torsor só gera cisalhamento.
eu não tenho força normal aqui, eu não tenho momento fletor que geraria sigma x e sigma y, certo? E eu não tenho nem cortante que iria gerar mais cisalhamento ainda. Eu só tenho torsor. Então gravem isso na cabeça de vocês. Torsor só gera cisalhamento, não gera tensões normais, ok? Não gera sigma, não vai gerar sigma x e sigma y. Ah, então, professor, vamos voltar lá para o meu quadradinho. Voltei aqui para o meu quadradinho. Aqui está representado o meu elemento A. Ele só vai ter cisalhamento. Então, a gente fala que quando a gente aplica torsor em uma peça, essa peça está sobre cisalhamento puro, certo? Por isso que é importante a gente saber aí do torsor. Então, se eu aplico cisalhamento puro aí no meu elemento, a gente vai ter qual representação aí, ó? Meu sigma x vai ser igual a zero, certo? Meu sigma y vai ser igual a zero. Eu não tenho tensões normais nesse elemento. E o meu tal xy, ele vai ser menos 5,09 kN por centímetro quadrado, ok? Negativo, porque eu obtive esse valor lá do cálculo através do meu torsor. Se eu for calcular as minhas tensões principais, sigma 1 e sigma 2, a fórmula dela é sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Vou calcular primeiro o sigma 1. Sigma x é 0, sigma y é 0. Então essa parcela vai ser 0 mais 0 sobre 2. Mais sigma x é 0, menos sigma y que é 0 sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai zerar também. Mais tal xy ao quadrado. Meu tal xy é menos 5,09. Menos 5,09 ao quadrado. Se a gente for fazer a raiz disso daqui, vai dar 5,09 kN por centímetro quadrado. Sigma 2 vai ser o quê? Sigma x mais sigma y sobre 2. Sigma x é 0, sigma y é 0 sobre 2, certo? Menos, porque agora é sigma 2, raiz do que? Sigma x é 0, menos sigma y é 0 sobre 2 ao quadrado, mais tal xy, que é menos 5,09 ao quadrado, ok? E resolvendo aí essa equação aqui de sigma 2, a gente vai achar que meu sigma 2 é menos 5,09 kN por centímetro quadrado, ok? Então percebam, um sigma 1 vai ter uma tensão de tração e meu sigma 2 vai ter uma tensão de compressão, ok? E elas são simétricas. Quando eu tenho cisalhamento puro, essas tensões principais elas serão sempre simétricas, ok? Vamos calcular aí os ângulos principais. Se eu for calcular meus ângulos principais, primeiro vamos utilizar a equação mais prática, que é a tangente de θ1. Então a minha tangente de θ1 vai ser igual ao quê? Tal xy sobre sigma 1 menos sigma y, certo? Meu tal xy é menos 5,09, ok? Meu sigma 1 é 5,09 e meu sigma y é 0, eu não tenho sigma y. Se eu for fazer essa tangente de θ1, vai dar que a minha tangente de θ1 é menos 1, certo? Se eu for bater isso na calculadora, talvez vocês vão obter aí um ângulo de θ1 menos 45 graus ou 135 graus, certo? Não, 135 não. Vai ser 360 menos 45. Então, tanto faz se for menos 45 ou esse ângulo aí, ok? Bom, e o meu θ2 vai ser igual ao que? Ao meu θ1 mais 90 graus, ok? Então, meu θ2 vai ser 45 graus positivo. Vamos representar aqui meu elementinho? Ó, então, percebam, ó, aqui eu tenho o meu x, né? Aqui está meu x. Se eu rotaciono de menos 45 graus, eu vou ter o ângulo do meu sigma 1, ok? Então, meu sigma 1 aqui, ele vai estar positivo, certo? Tensão de tração de 5,09 kN por centímetro quadrado. Ó, em relação aqui meu eixo x, eu tenho meu sigma 2 rotacionado de 45 graus, ok? Percebam,
45 graus aqui positivo agora. Bom, então meu sigma 2 ele vai ser menos 5,09, tensões de compressão. Professor, perceba o seguinte, que ângulos negativos ainda estão no horário, ângulos positivos ainda estão no anti-horário, ok? Tudo bem? Percebam? E essas rotações aqui, esses ângulos principais, é sempre em relação ao meu eixo X. Então, ó, em relação ao meu eixo X, tracei uma reta X aqui. Meu sigma 1 vai estar a menos 45 em relação ao eixo X. Meu sigma 2 vai estar a 45 em relação ao eixo X. Se eu consigo desenhar aí as minhas tensões principais, aí a 90 graus dela, certo? Vai estar o meu plano principal, vai estar, eu consigo desenhar o meu quadradinho, certo? E entre os planos principais 1 e plano principal 2, eu tenho um ângulo de 90 graus, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas aí, o que vocês devem fazer? Primeiro, determino os meus ângulos principais, ok? Determinei. Traço uma reta X aqui. Vou lá e rotaciono meu sigma 1, vou lá e rotaciono meu sigma 2, ok? Então, desenho as flechinhas mesmo. Desenho a flechinha de sigma 1, desenho a flechinha de sigma 2. Aí, a 90 graus, ou seja, normal a essa flechinha que você traçou, você traça o plano principal aqui, traça o outro plano principal. Aí, os dois planos principais vão estar aqui com ângulo de 90 graus e você consegue fazer seu quadradinho. Ok? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem aí e a gente também resolve isso daí na live, certo? Uma coisa que é muito importante, elementos então que são submetidos a cisalhamento puro, eles sofrem de uma coisa que é muito importante. Percebam que a 45 graus, se eu tiver cisalhamento puro, eu vou ter tensões de tração, né? E tensões de compressão. Se a gente for analisar lá na resistência dos materiais, eu vou falar também na aula de resistência dos materiais, materiais frágeis. O que são materiais frágeis? Materiais que rompem de uma vez, eles falham por causa de tração. Se a gente for pensar um elemento que falha por causa de tração e que é frágil, é o concreto, né? O concreto ele falha por causa de tração. Um elemento aí que eu peguei, que é emblemático da gente analisar esse tipo de tensões, é o giz. Pega um giz, aquele giz de sala, torce esse giz. A hora que você torce esse giz, ele vai romper aonde? A 45 graus. Ah, professor, por que a 45 graus? Porque é onde você vai ter essas tensões de tração máximas, vão ocorrer a 45 graus. Mas eu estou fazendo cisalhamento nele. Como que vai ocorrer tensão de tração? Rotacionado de 45 graus, você vai ter essas tensões de tração, certo? Então, quando eu pego o meu giz e torço ele, certo? Faço um torsor, ele rompe a 45 graus. Então, essa ruptura a 45 graus indica o quê? Que houve essa tração, certo? Essa tração que é calculada como? Através das tensões principais. E por que eu sei que rompeu a 45 graus? Por causa dos ângulos das tensões principais, certo? Tem poder isso, hein, pessoal? Isso é muito importante para você analisar como certos elementos fissuram. Próxima aula que a gente vai conversar aí, eu vou demonstrar uma viga de concreto armado. E a gente vai analisar vários pontos dessa viga e a gente vai conseguir determinar aí uma mapa de fissuração dessas vigas por causa desse conceito aí de tensões principais, certo? Então, isso vai ser muito importante para a gente determinar fissurações em certos elementos, ok? Por hoje, pessoal, a nossa aula vai terminar por aqui, ok? Eu vou postar também lá no Classroom mais um exemplo. O que eu vou querer que vocês façam é determinar as tensões principais e os ângulos principais do exercício que a gente fez lá na semana passada. Quem não teve acesso aí, quem não sabe como que eu fiz esse exercício, vai lá no meu canal que tem lá no plantão de dúvidas como o passo a passo aí do exercício. Então resolvam as tensões principais desse exercício e eu vou postar um outro exercício aí para vocês e a gente resolve o passo a passo aí na live, certo? Obrigado, pessoal, e bons estudos para vocês.